Sabe aquele tipo de jogador que tem highlights muito bonitos, lances de efeito e viraliza na internet? Pois é exatamente desse tipo de jogador que a gente vai conversar nesse vídeo. Vem comigo para acompanhar os nomes deles. Pra assinar uma obra de arte na Vila Belmiro. Esse Romero. Fala seus cachorros. Beleza, eu sou o Edu. Neste vídeo a gente vai conversar sobre jogadores bons, mas comuns, que viraram craques por causa do YouTube, por causa dos highlights, por causa de jogadas em redes sociais. Não quer dizer que eles não sejam talentosos, mas quer dizer que a internet transformou eles em jogadores ainda maiores do que eles são, sendo que não é verdade para quem acompanhou a carreira deles, tá? São jogadores que na maioria dos casos aqui pararam de jogar, que eu considero muito talentosos, mas que a internet transformou numa proporção muito maior, tá? Começar aqui com o maior deles pra mim, que é o Guti. O Guti foi um bom jogador, foi muito bom jogador, jogou a maior parte da carreira no Real Madrid e finalizou jogando pelo Besiktas da Turquia. Era um jogador com bom passe, com boa visão de jogo, talentoso, mas em 90% da carreira dele ele foi reserva do Real Madrid. Era o Real Madrid dos Galácticos, era o Real Madrid do Zidane, do Figo, do Ronaldo, do Raul, do Roberto Carlos, do Beckham, e o Guti era um membro daquele elenco reserva, tá? O Guti nunca foi unanimidade nem na seleção espanhola, numa época que a seleção espanhola ainda estava em formação de ser uma potência. Depois da geração do Guti, vem Xavi, vem Iniesta e etc, que foram os caras que trouxeram o título da Copa do Mundo e 2 Euros para a Espanha. O Guti é uma geração anterior, e nem assim o Guti foi um cara importante na seleção espanhola, entendeu? Mas se você pega os highlights dele, realmente tem lances espetaculares, tanto que algumas pessoas transformaram o Guti numa espécie de fenômeno mal compreendido, sendo que não, cara. O Guti, na toada geral da carreira, foi um jogador bom, tá? Um bom reserva. Nada mais que isso. Talvez, se ele jogasse num Rayo Vallecano, num Almeria, num outro time de menor expressão da Espanha, aí sim o Guti seria um jogador maior do que ele foi, com mais minutos e etc. Mas ele não foi isso tudo, embora ele fosse realmente um jogador talentoso. O lance mais marcante dele que viralizou é um passe de calcanhar que ele dá pro Ronaldo Fenômeno fazer um gol, que é muito bonito mesmo, tá? Realmente tem jogadas de efeito do Guti, mas ele não era esse craque todo que a internet transformou ele. Outro jogador assim se chama Davide Moscardelli, que tem um vídeo especial no Futirinha sobre ele. Eu vou trazer esse vídeo aqui também. É um jogador que fez a maior parte da carreira dele na segunda divisão do futebol italiano. Encerrou a carreira dele pelo Pisa, que é um time pequeno da Itália, tá? Mas ele tem tantas jogadas de efeito, tanta habilidade com a bola, que você fica falando, caramba, como é que esse cara tão habilidoso não conseguiu fazer carreira na primeira divisão? E quando ele esteve na primeira divisão, ele foi muito mal. Então assim, é um cara que era muito bom pra segunda divisão italiana. E ali ele conseguia fazer as jogadas de efeito dele. Mas ele nunca conseguiu performar em alto nível na primeira divisão. Tanto que a chamada do vídeo do Futirinhas pra esse jogador é mais injusto não vencedor da bola de ouro, porque parecia que realmente era muito. Você olha os lances dele e você fala, caramba, que cara fera, mas não, era um jogador comum, de lances espetaculares, alguns lances espetaculares, alguns picos de genialidade, mas que era bom pra segunda divisão, na primeira nunca foi tudo isso, tá? Outro, esse aqui virou até jogador, assim, feito no FIFA, foi um dos primeiros de divisões inferiores do futebol a ser feito, né, ter o rosto, o corpo e tal, que o Adebayo Akinfenwa, que é um jogador que jogou basicamente em terceira e quarta divisão do futebol inglês, né? Jogou no Wycombe, que foi o time que ele mais jogou, no Wimbledon. Então assim, era um centroavante muito forte mesmo, tanto que ele era gordinho ali no filme, mas é aquele cara musculosão, bem grandão, e ele viralizou porque ele jogava muito o jogo, né? Falava muito do jogo, viralizou jogando, e aí a EA Sports resolveu fazer ele no jogo, e aí ele era o jogador mais forte do FIFA, né? Tinha a força máxima 99. Só que era um jogador bem fraco, né? Muito forte e tal, mas um jogador fraco, com uma média de gols baixas, mas folclórico, e que a internet transformou ele num jogador muito maior do que ele foi. Mas foi graças a ele também que ele conseguiu essa exposição aí para os times pequenos da Inglaterra, tanto que depois desse sucesso, a EA começou a prestar mais atenção nos jogadores de divisões inferiores dos times menores e começou a fazer eles também do futebol inglês, o que isso foi muito interessante mesmo, tá? Mais um, esse aqui jogou no Brasil, que é o De Federico. De Federico foi uma enganação completa no Corinthians e ganhou um apelido que nem vou falar, pô, é YouTube, né? Por que não? Mas vou colocar ele nessa lista por menção honrosa, que é, ele virou o Devederico, de tanto que ele parecia ser um craque por causa das imagens dos vídeos do DVD dele que chegaram até a diretoria do Corinthians e que a diretoria decidiu por contratar o De Federico e não o Javier Pastore, que era outro que estava na mira da diretoria. Mas o DVD do De Federico era tão bom que aí o Corinthians resolveu fazer esse investimento
investimento nele, deu a camisa 10 e ele foi uma completa enganação, tá bom? Mais um, esse aqui eu realmente acho hiper talentoso, mas a constância da carreira dele é muito ruim, que é o Ben Arfa. A melhor fase da carreira do Ben Arfa é com a camisa do Newcastle, mas o Ben Arfa, ele nunca conseguiu se firmar como o potencial grande jogador que ele foi pintado desde as divisões de base. Ele nunca conseguiu isso, por causa do temperamento, por causa da inconstância em jogos, por causa de ter um lance ou outro muito maravilhoso e o jogo em si, o dinamismo em campo ser muito baixo, né? A rotação, essa é uma palavra bem legal de falar, a rotação do Ben Arfa parecia ser uma rotação diferente dos outros jogadores em campo. Realmente ele fazia grandes jogadas, mas na maior parte do tempo ele estava sumido, e às vezes ele não encaixa no time. Então ele tem passagens aí por PSG, por Newcastle, por Lille, por uma porrada, Nantes, e nenhum deles ele se firma. Ele continua não se firmando, ele já tem 35 anos, então foi um jogador com uma habilidade muito boa, realmente hiper talentoso, sem constância na carreira, que os lances e os highlights dele transformaram ele num jogador mal compreendido, mas o fato é, o comportamento e a inconstância dele que prejudicaram a carreira dele. Outro, esse aqui também, teve realmente uma temporada muito boa, que é o Adama Traoré, jogando pelo Wolverhampton. O Adama Traoré é um jogador que ele é muito forte, muito rápido, só que ele é extremamente inconstante. Ele fez uma grande temporada em 2020-21 na Inglaterra, pelo Wolverhampton, e só, né? Essa é a grande temporada dele. Tanto que o Adama Traoré é da base do Barcelona, ele é da canteira, ele é formado no Barcelona, e o Barcelona optou por não renovar com ele. Aí ele começou a rodar até parar no Wolverhampton, quando ele volta emprestado pro Barcelona por 6 meses, onde ele não vai bem, ele tem alguns momentos bons, e é devolvido pro Wolverhampton, onde ele joga ainda sem grande sucesso. É um jogador ok, mas se você pega os highlights do Adama Traoré, parece que ele é um jogador muito melhor do que ele realmente é. É um jogador que é muito ruim na finalização, faz pouquíssimos gols, ele chega na linha de fundo, ele é muito atabalhoado muitas vezes, cruza errado e tal, mas ainda assim ele consegue alguns momentos de brilho, mas parece que ele é mais do que ele é graças aos highlights que ele tem. Vem pro fute, vem pro fute, hashtag vem pro fute. Magic Skills. Outro, esse aqui realmente eu acho muito talentoso, assim como o Ben Arfa, mais constante que o Ben Arfa e com temporadas melhores que o Ben Arfa, mas mesmo assim os highlights deles parece que ele é muito maior do que ele realmente é como jogador, que é o Quaresma, Ricardo Quaresma, hiper habilidoso, ponta, golaços na carreira. O chute de trivela do Quaresma é uma marca registrada, pra mim é um dos melhores chutes de trivela da história do futebol, mas mesmo assim o Quaresma, quando foi testado em grandes clubes, ele não conseguiu se firmar. Tem até uma fala dele que ele diz que ele não se viu nascido para jogar nos grandes clubes. O negócio dele é jogar em times de bairro ou times de expressão nacional, que é o caso do Porto, que é o time onde ele melhor jogou, mas ele não tem grande passagem pelo Barcelona, pela Inter de Milão, pelo Chelsea, muito pelo contrário. Foi muito mal nesses times e ele foi se encontrar ou no Porto ou no futebol turco, quando ele jogou com a camisa do Besiktas, que também teve uma boa fase. E assim, ainda conseguiu se manter na seleção portuguesa, mesmo mais velho, tem grandes lances na carreira, mas a inconstância do Quaresma também, alguns problemas de comportamento minaram o talento que ele parecia ter. O Quaresma era apontado como melhor que o Cristiano Ronaldo, e ele não conseguiu ser, né? Ele foi até uma jovem estrela antes do Cristiano Ronaldo, mas infelizmente o decorrer da carreira provou o contrário. Mas você pega os lances do Quaresma, você fica abismado. É muita habilidade, é muito chute com efeito, realmente, né? Tem até um gol que a gente fez animado lá no Esportes Bravo, quem quiser seguir nas redes sociais, no Insta é Esportes Bravo, tem um gol animado do Quaresma, o gol que ele faz contra o Irã na Copa do Mundo de 2018. Outro jogador que eu já até falei no Futirinhas algumas vezes, que é o Ivan de la Peña, espanhol, que começou no Barcelona e era apontado como o novo gênio do futebol. Ele era o substituto natural do Guardiola, jogador, não técnico, tá? Que era muito bom. E realmente, quando o De La Peña sobe pro profissional, ele faz uns jogos espetaculares, lances de efeito, lançamentos, drible, controle de bola. Mas o De La Peña, com o passar das temporadas, ele foi perdendo o dinamismo de jogo. Ele foi um jogador muito pragmático, né, que tinha alguns picos de genialidade sim, num lançamento, num drible, numa jogada de efeito, mas que no contexto geral do jogo ele ficava devendo muito. E aí ele vai pra Lazio, onde ele não vai bem, tem o Espanhol, que é o time pequeno ali de Barcelona, que é o rival da cidade, e lá o De La Peña consegue fazer uma carreira diferente da do Guti, por exemplo. O De La Peña no Espanhol, ele vira titular e vira ídolo do time, joga por muitos anos ali, mas é o cara que se firmou num time pequeno e ali ele conseguiu montar uma carreira. Diferente do Guti, que ficou no Real Madrid e foi reserva,
reserva, o De La Penha foi ser titular. Mas você pega os lances do De La Penha, realmente são jogadas espetaculares. E era um jogador que parecia ser muito gigantesco e mal compreendido. Mas os lances de efeito dele deram essa impressão de que ele não foi bem aproveitado. Tem gol do meio de campo, tem um monte de coisa. Mas realmente ele ficava devendo em campo e os lances dele são espetaculares. Outro que é assim, inclusive tá jogando agora, é o Çalhanoğlu, que eu considero bom jogador, tá? Muito bom jogador, tá na Inter de Milão. Mas o Çalhanoğlu, em algum momento da carreira, ele foi pintado como o melhor cobrador de faltas do mundo. E você pega os gols dele jogando no futebol alemão, realmente você fala, caramba, né? Chute de trivela, chute de longe, gol de falta de longe, coisa que a gente ficava muito tempo sem ver, né? Porque foi minando os goleadores de falta. O Çalhanoğlu parecia esse cara que chegou pra fazer gol de falta, só que aí o Çalhanoğlu foi pro Milan e os gols de falta dele sumiram. Passou a fazer muito poucos gols de falta. Na Inter de Milão, inclusive, não faz tantos gols de falta. Então, assim, um talento que parecia ser muito acima dos outros na bola parada, ele simplesmente sumiu. É um bom jogador, considero um bom jogador sim, mas pelo que ele aparentou, o que ele mostrou em highlights de gols de falta, ele não cumpriu. Então, por isso que ele tá nessa lista. Outro que tem jogadas maravilhosas de efeito é o Eric Lamela. Você pegar os lances de efeito do Lamela, tem vários gols de chaleira, né, de chilena. Golaços, né, pelo Tottenham e tal, batendo no cantinho. Jogadas de muito efeito, mas o Lamela é um cara que não conseguiu se firmar no futebol, assim, pela esperança que se criou em cima dele, de ser um cara que seria o parceiro do Messi ali, inclusive é mais novo que o Messi. O Lamela não conseguiu suprir, né, essa expectativa. Então, assim, por mais que ele tenha jogadas geniais, e realmente tem, ele, a maioria dos elencos que ele fez parte, ele foi reserva de todos os times que ele passou. Então não dá pra falar que esse cara fez muito sucesso. Ele não chegou nem perto da expectativa gerada em cima dele. Era um jogador sub-20 espetacular. É um bom jogador que parece ser muito mais do que é. Ainda tá em atividade, tá? E pra finalizar, mas não menos importante, outro jogador que eu acho interessante, um jogador que eu considerei ídolo da minha infância, que é o Okocha. O Okocha pra mim foi um craque espetacular. Mas o Okocha é um cara que tem uns highlights espetaculares, porque ele dava uns dribles incríveis, né? Mas também tem aquela coisa, a constância do Okocha acabou jogando contra ele em boa parte da carreira. Ele vai no futebol alemão, ele consegue bons momentos sim, né? Na Eintracht Frankfurt e tal. No PSG ele é o camisa 10, o Ronaldinho é o 21. Tem momentos ali também que ele vai muito bem, tal, mas é um PSG ainda não campeão, sabe? É um PSG ali terceiro, quarto lugar do futebol francês ainda, né? Enquanto o Lyon tava papando tudo, o Mônaco brigava em cima, o PSG era um degrau abaixo com o Ronaldinho e o Okocha. E o Okocha de futebol inglês, principalmente do Bolton, é um cara que tem excelentes momentos, mas não tem constância. Embora o Bolton do Okocha ainda jogasse a Premier League, fosse um time de primeira divisão, mas o Okocha nunca conseguiu se firmar como camisa 10 de resolver jogos. Ele tem muitos momentos bonitos jogando e realmente é um cara que eu gostava muito de acompanhar, dribles espetaculares, chapéu puxando a bola direto do chão e tal. Então assim, realmente ele tinha um controle de bola muito diferenciado, mas ele tinha poucos gols e poucas assistências. Então é um craque de highlights, infelizmente. Era um cara que eu adorava ver jogando, mas os highlights deles fazem parecer que ele é muito maior do que ele foi. Infelizmente, porque é um cara que eu gostava muito, tá? Enfim, quero saber sua opinião, faltam outros jogadores? Diz aí nos comentários pra eu fazer uma segunda parte desse vídeo, tá bom? Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo. O canal tá crescendo já organicamente, então fico muito feliz com isso. Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e valeu!